Vamos lá, falar de Palmeiras. Vamos lá. Ó, deixa eu te Vixe, falar. Maria. Ó, eu tô com quase 34, né? Essa fase do Palmeiras aí de 2000 a 2014 foi dos 14 aos 28 na minha vida. E ó, foi a fase, acho que eu fui mais em estádio, né? Devo ter ido eu tava fazendo as contas ontem, antes de fazer esse vídeo, né? Eu devo ter ido uns 30, 40 jogos, e só peguei time ruim, assim, time sofrível, né? A partir de 2005, 2006, ali 2007, foi um jogo pra caramba, né? Só vi time ruim. Eu Agora, comecei. Eu fui muito jogo nos anos 90, né? Com meu pai. Meu pai me levava muito nos é, jogos. também ia com ele. Mas comecei sozinho mesmo a partir de 2003, 2004 também. Eu nem era maior de 2000, idade, mas eu já ia. ó, Já ia no 2000, estádio já. 2003 eu fui no Palmeiras 1, São Raimundo 1, se eu não me engano, Série B. Uma Nossa, não, porcaria. esse eu não fui. Não, Série B eu me recusei aí. vamos começar do começo. Foi porque era barato, né? Era Nossa. 10, 15 reais que Não. pagava o ingresso. Ó, Foi eu essa falo assim, época. que a fase do bom e barato, que é o primeiro tópico que a gente vai tratar aqui, ela começa com contratação do Paulo Turra, que veio assistente do Filipão depois, e do Tite, certo? Então, eu já vejo diferente. Eu vejo do bom e Saída da barato já nos anos Parmalat. 2000, com o Felipão. O Felipão ainda. Apesar de ser bom e barato já nos anos 2000, não era. Tinha Marcos, tinha o Alex, tinha Arce, você tinha bons jogadores, você tinha um bom coletivo e tinha um bom treinador ainda. Aí em Uhum. 2000 ele sai para ir para o projeto, acho que para o Cruzeiro, né? Antes de Cruzeiro, trazer. isso. Aí Aí ele ele vai larga e para o vai pra Cruzeiro. seleção depois. Isso, exatamente. Então, assim, o bom e barato começa nos anos 2000. Aquele time que não era tão bom quanto o de 99, mas chegou na semifinal da Libertadores, Chegou na né? final, né? Na final, a verdade. Perdeu pro Boca. Peraí que aqui apagou tudo aqui, peraí. A Fiat Lux aqui, fazer essa luz aqui. Perdeu pro Boca naquela final. E 2001 perde na semifinal pro Boca de novo. Também já era projeto do bom e barato, Mas aí você vê, Paulo né? Turra, Tite, trouxe o Fernando, aí ele traz o Flávio, Flávio vem do interior, vem jogador ruim pra caramba, assim. E aí ele, Nossa, nem me fala. o Palmeiras tinha 30 milhões, 30, 40 milhões no caixa, e aí não contrata Que era ninguém, pra né? Arena. Vai pra Não era pra 2000, construção da Arena? isso. Hum? Que é Não, na época 2000, já era 2000 pra não. construção. Não, eu lembro que tinha um projeto na hora de construção de arena, que o Palmeiras queria fazer arena multiuso, o que foi feito no com o Allianz Parque, mas já tinha esse projeto naquela época, que era para cobrir o estádio, e aí tinha esse dinheiro em caixa que era para isso, Assim, que a a diretoria política do Palmeiras dele era falava. de desprezo ao futebol, a política do Mustafa. Né? Ele, Tanto que o assim, clube. ele valorizava bastante o clube. O clube tinha um clube lá na Zona Oeste de São Paulo, no centro, era um dos clubes mais de futebol, era o mais acessado, né? Ficava numa região. Lógico que não Mas bate no Pinheiros, não bate o nos clube outros ali. desportivo, não, senhor. O clube desportivo nos anos 2000 chegou a ser o terceiro clube Então, mais concorrido de São Paulo, só perdendo pro Hebraica e o e acho que Pinheiros? pro São Paulo, pro Hebraica, não, em Foi São Paulo, no. na cidade de São Paulo, eu perdia pro Hebraica, saiu uma matéria na Veja sobre isso. O clube em si, piscina, a Uhum. parte estrutural, restaurantes, o Mustafa ele só, sapo gordo, né? Mas Ele ele fazia só. isso bem na época da Parmalat, ele já fazia isso. Isso. Cuidava Mas só então, do nos anos clube. 2000, ele continuou cuidando só do clube, esqueceu do departamento de futebol, e o clube em si chegou a ser o terceiro clube mais utilizado ou mais concorrido para você comprar uma carteirinha. Só perdia para o Hebraica, acho que pro Paulistano, ganhava até do Pinheiros, Isso. ou era do Pinheiros e perdia pro Paulistano, ganhava do Paulistano. Era uma coisa assim. Para quem não lembra, o Paulistano também foi clube de futebol. É. Mas largou e ficou só no Não é clube futebol esportivo. O amador, né? Palmeiras É tá vindo pra para amadora. o Palmeiras tá vindo para esse caminho, só pro se continuasse ia virar Eu a lembro lá no portuguesa que começo os dos anos caras falam. 2000, o Meu pessoal falava Deus. muito disso. Tanto é que a gente pega essa época final da Parmalat, vai para um 2001, faz uma Libertadores decente, era para ganhar, era para ir para um Mundial lá contra o Bayern, porque um dos roubos que eu vi, né? Roubaram a gente lá Não, no aqui, jogo 1, e no jogo 2, Rubaldo Aquino. Rubaldo o Tevez Aquino. não, desculpa, o Riquelme, é Roubaldo aqui. O Riquelme acabou com a É, gente no jogo 2 e ainda perdemos nos pênaltis, não conseguimos eu tava buscar. naquele jogo. Putz, mano, Eu tava, raiva, eu tava naquele jogo. sério. Tem Se eu jogos não me assim que te engano, deixam triste, tem jogos que te deixam feliz, e isso aí me deu raiva, mano. tem jogos que tem triste, feliz e frustrado.
Aquele se esse deixa... raiva. Né? É raiva. No jogo de 2001, um cara que eu acho assim, que pra mim um dos melhores caras que eu vi bater na bola, que é o Arce, perdeu o pênalti. Logo o primeiro Bateu com pênalti. raiva. Não foi o último, bateu na trave, ela É, explodiu. Os caras bateram mal. O Basílio, mano. O Basílio recuou pro Córdoba, vixe. Então, aí a gente tinha essa mescla em 2001 desses jogadores, assim, que eram bom e barato, tipo o Basílio, que eu acabei de falar. Veio o Felipe do Vasco para jogar 6 meses. O Pedrinho viria depois. Com alguns jogadores ali, tipo Paulo Turra, Tite, Alexandre, Leonardo. Jogadores, assim, nossa, de meu futebol Deus. duvidoso. Então ele Graças a misturou Deus isso eu em esqueci o 2001. nome de todos eles. O Palmeiras fez um primeiro semestre na Libertadores até decente. Chegou na semifinal, era para chegar na final. Menosprezou o Paulista, o Corinthians acabou ganhando do Botafogo, passou pelo Santos naquele jeito, lembra? Com a bola Aquele gol do no último Ricardinho. lance. Aí o Palmeiras vai pro Brasileiro, ganha as primeiras rodadas, tinha o Tuta também. O Tuta veio nessa onda do bom e barato. Sim. Sem contrato lá com a Europa, o Palmeiras não pagou muito, não. E aí o Palmeiras chega com o Márcio Araújo, perde 10 jogos seguidos e fica fora da fase final do Campeonato Brasileiro. Isso aí pra mim seria um Aí prenúncio que no ano seguinte. a célebre frase do Roth, né? Pelo menos não cair, nós não vamos. Porque liderou, chegou a liderar uma parte do campeonato e aí foi caindo, caindo e não classificou. Ele caiu. Aí foi a célebre frase. Aí perdeu 10 jogos seguidos, ficou lá no meio da tabela e se livrou. Aí em 2002, que para mim é um dos piores anos da nossa história, né? Porque a gente vê o rival ganhar a Copa do Brasil, ganhar o Rio São Paulo, a gente é eliminado no negócio de cartão amarelo lá pro São Paulo. Nossa, nem a única coisa que salvou aquele ano foi aquele jogo contra o São Paulo, o gol do Alex. Talvez eu tava a única naquele coisa. Jogo. Eu tava na Escócia, tava à noite. Eu tava naquele jogo, eu posso falar que eu É engraçado que eu escutei na Rádio Globo, os caras Ulisses, né? Assim, eu tinha que chegar em casa e ver esse gol, porque os caras falando é aquilo, né? Você não tem noção de como foi o gol. Pra mim é o gol mais bonito que eu vi, né? No estádio, o gol mais bonito que eu vi. Eu posso falar no estádio, o gol mais bonito que eu vi. E aquele dia eu cheguei, mano, eu queria ver o jornal, porque eu queria ver o gol como ele foi na TV, né? Porque no estádio você vê o gol, ele é bonito, mas você quer ver na TV, cara. O Morumbi ainda é um estádio longe. O Morumbi é um estádio longe pra caramba fazer jogo. Eu não gosto de ver jogo lá. E eu tava. Uma vez, mano, eu cheguei. Poucas vezes. Eu cheguei em casa louco pra ver esse gol. Sempre que eu vi eu nos jogos, eu queria chegar em casa e ver os gols. Hoje você vê no celular dentro do estádio, você vê o gol como é que foi na TV. Porque da TV a percepção é completamente diferente pra quem tá dentro do estádio. Então, aquele gol, meu, pelo amor de Deus. Aquele gol foi sacanagem. E aí é o seguinte, o Palmeiras ele tá no primeiro semestre com o ataque Itamar e Christian. Ele tem o Munhoz, que vem de graça. Então, o Mustafa só contratava jogador que você não precisava investir. Né? Sim. O Christian você não precisava investir, o Itamar você não investiu, o Munhoz. A Magrão do São Caetano, Claudeci, veio uma porrada de jogador aí de caráter duvidoso. O time vai para o Campeonato Brasileiro, que era um turno só, lembra disso? Tinha 24 jogos. E aí o Palmeiras caiu naquele ano por falta de confiança, na minha modesta opinião. Se fosse 2 turnos, talvez... Falta de confiança e sorte, né? Aquele time não era pra cair, aquele time era pra meio de tabela, numa boa. Aquele time, ó, se você pegar aquele... É que na época não tinha o VAR, né? Mas você pega no jogo contra o Santos, na Vila, que o Zinho fez o gol de falta. Isso, expulsou o jogador era pra ganhar o jogo. Isso. Entendeu? Aquele jogo que você faz Curitiba, Juventude, Bahia. O Palmeiras empatou em casa com Curitiba, Juventude e Bahia. Empates assim que você não acredita, né? 6 pontos. Os 3 clássicos, ele empatou os 3 clássicos. Empatou os 3, jogou bem nos 3. Jogou bem nos 3, jogou um futebol que não apresentou em nenhuma das outras partidas. O Palmeiras contra time grande, empatou com o Flamengo aqui no Parque Antártico. Sim. Ele não deu uma rateada, ele rateou com os pequenos, foi goleado pelo Paraná, perdeu para outro time, ele perdeu para outros times aí, Atlético Mineiro goleou o Palmeiras, foi 4-0. Assim, perdeu os pontos aí. Né? E aí o Palmeiras, com o Mustafa não tinha comando do futebol, a coisa foi indo, e acabou caindo. Tava naquela época de você, assim, o Palmeiras não vai disputar a segunda divisão, porque ninguém disputava. Virou a mesa pro Fluminense. Time grande não cai, virou a mesa pro Grêmio, porque teve um negócio técnico lá. E aí a gente pensou, o Fluminense virou a mesa 2 vezes, a gente pensou, vai voltar. Subir da Série C pra Série A. Acabou que demitiu o Levi Cooper, que
um dos trabalhos. É aquilo, o Levi ele não é um mau treinador, só que ele é aquela coisa, tipo, eu que mando aqui, ele não dá confiança para os jogadores. É uma faca de dois gumes, às vezes dá certo, como deu lá nos times de Minas. Só lá que ele fez sucesso. Aí a gente acabou sendo rebaixado. E 2002. sempre gostei dele, sempre gostei dele como treinador. Eu sempre achei um treinador regular para bom. Não é nenhum ótimo, mas assim, No futebol paulista não deu certo. não deu. Mas assim, aquele time também, além da falta de confiança que você falou, tinha os erros de arbitragem que naquela época ainda pesava muito contra. O time O começou. Luxemburgo saiu no começo do campeonato. O Alex O foi Luxemburgo embora. desmontou o time. O Luxemburgo desmontou o time inteiro em 2002. Ele tinha uma ideia de jogo e desmontou o time inteiro para montar o time dele. E aí no final o projeto do Cruzeiro, como o Felipão foi para a seleção, o Cruzeiro ficou sem comandante. Ofereceu um caminhão de dinheiro e o professor sempre foi um pouco mercenário, né? Cá entre nós não é nenhuma novidade. Ele, mano, projeto bom, dinheiro, vambora, bom time. E aí deu o que deu o Cruzeiro. Essa política de desprezo do Mustafa, ela faz o Palmeiras cair para a segunda divisão. Todos esses erros aí que você falou. E aí, qual é a saída para o Palmeiras em 2003? Trouxe o Jair Pisserni, que tinha feito um bom trabalho no São Caetano, pipoqueiro pra caramba, mas levou São Caetano a outro patamar, até concordei na época. E aí, qual é a solução? O Palmeiras faz uma boa Copa São Paulo em 2003, né? Chega na final lá perto de Santo André. Aí ele sobe o Diego Souza, Wagner Love, Diego Souza. Quase o Wagner Love vai embora, hein? Porque ele teve um rolo lá com a menina que ele saiu da concentração. Sim, quase que mandaram. O Wagner Love por causa do caso dele. Wagner Love, Diego Souza, Edmilson, tinha mais o Alceu. Ele subiu 5 jogadores. Só chutava, só. Só chutava. E aí ele contrata jogadores bom e barato. Marcinho, Paulada, Elson, o Lúcio, lateral, lembra? Lúcio, do Lúcio, quarto lateral do mundo. E aí ele tem lá os que ficaram, Marcos, Pedrinho, Magrão. Não, Magrão ele volta, ele foi emprestado para São Caetano, ele não chegou a cair. E aí traz o Daniel de São Caetano, que fez a zaga com o Leonardo, e monta um time lá que subiu até de forma tranquila, só que o sistema era outro. Na motivação do Pisserni, o pega. Aquele time, apesar de ser limitado, assim, ele estava entrosado. Ele era aguerrido. E por causa disso, ele faz um grande 2004. Consegue até a vaga na Libertadores. Foi surpreendente em 2004. Porque o time era entrosado. Ele só não vai... Ele só não briga com o Santos para ser campeão brasileiro. É Santos e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense do Jadson e do Washington, da Operação Valente. Ele só não briga para ser campeão porque o Mustafa fez o maior pecado, assim, fez muita burrada, né? Um dos maiores pecados dele na presidência do Palmeiras. Vendeu o Wagner Love para a Rússia a preço de banana. Foi. E eu falo o seguinte, ele porque... Ele não queria ir embora. Eu lembro até disso, não lembro a cotação do dólar agora, mas era 8 milhões de dólares, cara. Vendeu por 8 milhões de dólares. Dinheiro de hoje é dinheiro de por pinga. 2. Então, pegou o cara da base que tava dando certo, dispensou. E aí eu falo pra você, se o Wagner Love estivesse no time, o time tava entrosado, com o Estevam já, porque o Palmeiras mandou 4-0 com o Santos lá na Vila Belmiro. O Palmeiras brigaria lá em cima. E faltava 6 rodadas, o Palmeiras estava brigando para ser campeão. Só que aí perdeu para Guarani e Flamengo aqui, que jogava para não cair. Perdeu um jogo pro Guarani. Guarani e Flamengo. Aquele campeonato estava tão equilibrado que o Santos foi campeão na última rodada, no último jogo. Então, o jogo acho que foi no interior de São Paulo, se não me engano, que não podia nem ser na Vila. Santos, que o Santos sofreu por causa do Robinho, lá do sequestro da mãe dele. Acho que eu seria campeão até um pouco mais de antecedência. O time era muito bom. Mas não seria muita coisa, porque não tinha uma discrepância tão grande. Então, o Atlético Paranaense estava bem, o Palmeiras foi brigando, mas assim, foi no Campeonato Paulista já foi muito bem. Quarto, o Palmeiras perdeu a terceira posição para São Paulo. Eu lembro disso. São Paulo estava começando ali com o Cuca. Depois o Cuca saiu e veio o Leão. Fazer um grande time que estouraria em 2005 e o Muricy. São Paulo contratou jogador. Eu falo para você que o São Paulo, naquela época, ele tinha uma política voltada para o futebol. O que está acontecendo com o São Paulo hoje? Aconteceu com o Palmeiras naquela época. Os caras foram atrás de grafite, de Cicinho, de Mineiro, de Marquinhos. Garimpou. O São Paulo montou um time e assim,
Dominou Não foi 3 o São anos, Paulo. 4 anos. Não foi o São Paulo. Foi um cara, que é o cara que eu gosto muito, o Cuca. O Cuca sabe montar Sim, elenco. Ele montou. sabe montar time. Entendeu? Se ele tiver. Mas o Não precisa ter dinheiro, Autori se ele tiver e o disposição. Muricy continuaram o bom trabalho que ele fez. Ele montou sim Sim, aquele não. time, Não, a base, né? o time campeão do mundo, não tem nada a ver com o time que o Cuca montou, mas o começo do trabalho do Cuca, Esse time de indiscutível que ele tem todo o 2004, mérito. eu gostava de ver jogo dele. Eu fui uns 3, 4 jogos dele no ano. Eu fui em Eu alguns também. tava começando, só não fui mais porque não tinha dinheiro, não tava trabalhando na época. Né? 2005 eu fui mais porque eu já tava na Atento. Aí eu ia Não, nem fala pegar... esse nome, não invoque. Bati. Aí eu fui mais. O time de 2004, cara, ele perdeu pro Santo André de forma inacreditável, com aqueles 3-3 e 4-4. Sim. Só que o Santo André foi campeão, então eu perdoei. Gol do Osmar, né? O gol do Osmar, tinha o Osmar, tinha Sandro Gaúcho, era um time era o Palmeiras, só que era o Palmeiras com a camisa do Santo André. E aí ganharam a Copa do Brasil. E se o Palmeiras tivesse o Wagner Love, eu acho que a história seria diferente. Só que depois eu peguei ranço do Wagner Love, né? Todo mundo. A torcida do Palmeiras inteira tem ranço dele. Até ao começo da segunda passagem dele, ele tá vindo bem. Depois, no meio da segunda passagem dele, aí, mano, já não. Mas aí o time dele, é que eu acho que assim, tudo bem o cara jogar no Flamengo, no Corinthians, não tem problema contra isso. Igual o Tietchan tá no São Paulo agora. O cara tem que respeitar. O problema é falta de respeito, entendeu? Igual o Gabriel, que tá no Corinthians. Isso aí, falta de respeito. Que saiu falando bosta. O Tietchan deu uma entrevista recentemente falando bem do Palmeiras, então nem ligo. O cara é profissional, tem que respeitar onde passou. O cara tá lutando pelo dele. O problema é você não fazer juras de amor aqui e beijar a camisa do maior rival do outro lado. É isso que deixa a torcida puta. E aí, não é o cara lutar pelo dele. E aí o Palmeiras ele faz uma transição do Mustafa pro De La Mônica, né? Graças a Deus que ele saiu. E o De La Mônica começa a ir pro outro lado do Beluso lá. Ele sempre foi parceiro lá do Mustafa, só que ele começa a desvincular, só que faz uma política errada. O que o Palmeiras faz? Vamos pegar jogadores consagrados, que ganharam tudo pelos outros times. E trazer pra cá. Quem ele traz? Marcinho. O Marcinho até jogou bem no Palmeiras. Isso Juninho já foi Paulista. Em 2005. 2005 entre 2006, Marcinho, Juninho Paulista, Gamarra e Edmundo vem em 2006. Foi 2006. 4 jogadores, Palmeiras assim, gastou uma bala e não rendeu muito, né? Eu lembro que em 2005, cara, 2005, o Palmeiras começou a Libertadores com Osmar e Ricardinho. O Osmar, que era do Santo André, e o Ricardinho, que era um atacante que eu nem lembro de onde veio. Depois eu Varley. Tem o Varley, mais um nessa lista. Jogou no São Paulo, na Europa, mais um. Né? Pra gente fazer esse vídeo aqui, a gente ia consultar, eu joguei na Sociedade Esportiva Palmeiras, aquela página do Twitter. Os Galhardo, né? De todo mundo. Os irmãos Galhardo. Então, aí 2005 foi bastante jogo, vi bastante esse time no Campeonato Brasileiro. Eu não ia na Libertadores porque eu trabalhava das 4 às 10 na TEM, então não dava, né? Não invoque esse nome, já falei. Já bati na madeira aqui. Aí em 2005, deixa eu lembrar aqui, a gente chega perto de São Paulo, que tava... Não tinha nem como ganhar de São Paulo. São Paulo tava voando. São Paulo bateu a gente lá e cá. Não tinha o que fazer. Sim, foi 2 surras, na verdade, né? E assim... No primeiro jogo nem tanto, mas no segundo passaram o carro. Era pro Inter ser campeão brasileiro, né? Voltou os jogos. Aquele ano... A volta dos jogos atrapalhou todo o campeonato, o rendimento, confiança, vontade dos clubes, atrapalhou tudo. 2005 é quase um 2020, só que... Mas você sabe qual que eu acho que foi o problema entre 2004 e 2007? O Palmeiras ele buscou vários treinadores e não conseguiu achar um. Porque primeiro foi com o Estevão, só que o Estevão era treinador de time pequeno, é até um cara gente boa, né? Mas treinador de time pequeno. Foi com Bonamigo, Candinho. Não, primeiro foi Candinho. Bonamigo não dá. Candinho, meu Deus do Bonamigo, céu. Candinho eu nem lembrava, hein? Você Bonamigo. Falou agora que eu... Aí chegou o Leão. Foi na estreia do Leão contra o Atlético Mineiro. 2006 o Leão. Isso. Leão 2006. Não foi contra o 2005 Figueirense, para 2006. Não? Atlético Mineiro, 1x0. Gol do Nense, gol do Washington Orelhinha, lembra? Verdade. De cabeça. Eu fui. Tava em lotado. 2006 eu fui num jogo... Tava lotado o Parque Antártico pra estreia do Leão. Lotado.
lotado assim. Acho que o Não, Atlético mas na Mineiro é o estreia em time que casa. mais fez jogos. Eu Isso, tenho na estreia em quase casa. certeza que o Leão estreou fora em 2005. Mas era o Contra o primeiro jogo ali Figueirense lá. no Parque Antártica. Primeiro jogo em casa, você tá Aí dizendo. Mas eu tenho lotou, certeza que ele porque era a estreou volta fora. dele. Ele treinou em 89 e ele fez um trabalho bom no São Paulo, no Santos. Ele estava em alta naquela época. Sim, mas o Tava em Palmeiras alta. ele não fez um trabalho ruim. O Ele problema é que perdeu o time era confiança. muito ruim. Não, sabe onde O ele se time era perdeu muito em ruim. 2006? Ele se perdeu quando ele dá uma entrevista e fala assim: Ah, eu lembro. O elenco é nota o elenco é 5. nota Hoje 5. jogou como nota Aí 10. os caras Perdeu a viraram confiança as do costas time, pra né? ele. Jogou até bem no Parque Antártica contra o Não, São Paulo, né? 1-1, sim. mas perdeu pro São Paulo lá no Morumbi, que era muito difícil ganhar do São Paulo ali no Morumbi. Mas Tanto é que aquele jogo lá foi roubado. Aquele jogo lá foi roubado, não foi? O o São Paulo não pênalti, ganhou né? no futebol, não. O jogo tava pau a pau e o Palmeiras tava melhor. Até sair aquele pênalti mandrake lá. Então Interpretativo. Não, mas a gente jogou não até é. bem. Eu vou ver Não, se jogou lança bem. O amanhã de segundo novo. jogo jogou muito bem, o primeiro O jogou Sérgio razoável. quase pegou o pênalti, mano. Putz. Em Sérgio... 2006 eu fui contra o Cruzeiro. Foi 2-0 contra o Cruzeiro Não, o brasileiro foi uma porcaria. Foi, O mas eu campeonato fui num brasileiro foi uma jogo contra porcaria. o. Eu fui Tanto é nesse. que eu Foi um volta pro sábado à tarde, um dia Cern. frio. Um dia frio, meu, um sábado à tarde. Eu acho que o Juninho Paulista já tinha vindo em 2006. Isso, Era o já. 10 do Palmeiras. Isso. Foi um Aí jogo tocou o que o Rocha Palmeiras pelo achou um Lúcio. gol. Nossa. O lateral a gente perdeu, aquele lateral que não perdeu até hoje, foi pro São Paulo. Lateral da base lá. O Ilcinho. E o Sim, bicho, Mas que não também, eu perdoa vou esse falar cara. pra você. Olha a carreira do Não, cara, não deu. Não, mano. mas ele tava em alta Entendeu? naquela época. Tava em alta, mas vamos olhar pra carreira do cara hoje e falar, pô, o cara era. Falava que o cara era o Pelé da lateral, né? O cara, mano. E aí o Palmeiras, em 2000, salva no Campeonato Brasileiro, porque tinha time muito pior. Né? Ficou em 15º ou 16º. O Edmundo vai embora, né? Não, o Edmundo fica mais um ano e aparece o Valdívia. O Edmundo fica. Isso. No final de 2006, Ele vai embora em o 2007 por causa do Palaia. Luxemburgo. Isso. Não, em 2008. Ele vai embora em 2008. Eu lembrei, o 2007 ainda Tite fica dirigiu com o o Valdívia. Palmeiras em 2006. O Isso. Tite tava indo bem, cara. Só o Palaia demitiu ele, aí o Palmeiras trouxe o Pisserni, veio da base, aí se desandou. Isso, mas foi uma coisa agonizante para não cair, já em 2006. Isso. Né? Fazia 4 anos que tinha sido rebaixado, fez campeonatos 2004 razoável, 2005 né, razoável para bom, nem bom porque nem chegou aí para Libertadores. Não, ou foi? 2006 foi, né? Então 2007 não foi, é que a coisa dá uma melhorada. Não, mas aí eu acho o seguinte, tá na transição do De La Mônica pro Beluso, e aí traz o Caio Júnior, que era o técnico do Paraná, né, para fazer um projeto. Eu acho o seguinte, Caio Júnior. Caio Potter. É que aqui não dá certo. E veio o Luxemburgo depois acabou ganhando o Paulista, porque a Tráfico entrou lá com uma parceira, né? O erro do Caio Júnior naquela época, ele não dava confiança pro time e pra torcida. Eu fui em um jogo, Palmeiras e Guaratinguetá, cara. 2-2 no Parque Antártico, Palmeiras na penúltima rodada. O Guaratinguetá fez 2-0, aí expulsou 2 caras do Guaratinguetá. Aí o Palmeiras buscou 2-2. O Valdívia já estava jogando muito naquele time, era Valdívia e Edmundo, né? Só que o time não tinha uma boa defesa. Os caras do meio para trás era triste, né? E aí o Palmeiras ficou penando ali no. E tinha um 9 também. Tentou Luiz Henrique, tentou o ano inteiro tentar um 9, mas não dava certo, né? O Palmeiras. No entanto que 2007, Florentino. Sim, mas 2007 para mim não foi um ano totalmente, não achei um ano desastroso. Eu achei da hora, o Corinthians caiu. Foi regular. Não, o Palmeiras pipocou na última rodada pro Atlético Mineiro. Se ele ganha do Atlético, ele ia pra Libertadores. Esse foi o erro Mas lembra a briga Caio. Pelo título? Brigou pelo título até a 25ª rodada. Turno. Perdeu por... Lembra que a gente até brincou? Nessa época a gente já trabalhava junto. Lembra que eu falei que o Palmeiras só se campeão atravessava o Vale do Engabaú pelado? Lembra que eu falei isso? Você falou, mano, não tem mais chance. Você falou, não tem mais chance. Eu falei, mas vamos tentar ainda. Eu falei, se ganhar, eu atravesso o Engabaú pelado. Ficou em segundo lugar um bom tempo. Exatamente, ficou brigando ali. Então 2007 não achei um ano tão ruim assim. Eu gostava do Caio Júnior, tanto que eu em 2015 eu falei, o Caio Júnior podia voltar, ter um time melhor. Na Chape, no ano que no ano um pouco antes. Não, mas em 2016 mesmo, o Cuca falou que não ia ficar. E aí o Palmeiras ficou naquela, quem vai vir. Eu falei, mano, podia trazer o Caio Júnior de novo. É um treinador que
tá com mais casco, tá com mais rodagem. Eu acho que agora poderia virar, entendeu? Mas aí aconteceu o que aconteceu e... Aí o Palmeiras vai para 2008, ele sai o Carlos Júnior, vem o Lucha. Traz a Traffic, fechou. Né? A Traffic traz alguns jogadores, Denilson, Lene, Léo Lima, Trouxe algumas apostas. Leandro, Helder Granja. Leandro Bochecha, né? Isso, Helder Helder Granja. Tinha um zagueiro Trouxe também. Dininho permaneceu, né? Surgiu o Henrique. O Henrique. Veio da base, eu trouxe ele. Acho que eu trouxe do Curitiba, né? Lá do Curitiba, do Paraná. Curitiba. Junto, isso. E no mesmo ano que traz o... Alex Mineiro. Porra, o Alex Mineiro jogou um ano, o Valdívia jogando pra caramba. Jogou o Alex Mineiro em 2007, é que eu falo, o Palmeiras em 2007 sofreu. Consumo. Sofreu por não ter um 9. Se ele jogasse em 2007, talvez as coisas fossem diferentes, né? Exatamente. Em 2008 tinha o 9, tinha o 10, que era o Valdívia, pena que ele só ficou mais um semestre, né? Foi campeão paulista e foi embora. Tinha o Henrique, o Marcos ainda pegava alguma coisa, porque depois disso daí o Marcos já não... naquele ano. Até o negócio do lance do esporte lá, pegou os pênaltis lá na Libertadores de 2009. 2009. Tava num nível bom. Ali é o despedida dele. Depois disso já... Então a gente tinha Martinez. Lá o Martinez, que era um bom jogador. Meio enganador, né? Enganador. Aqueles caras que você tinha tudo elenco. Quem mais que tinha, pô? Trouxe cara pra caramba. O Lene era uma aposta que era do Fluminense. Ele jogou bem no Fluminense, só lá. O Denilson, o Kleber. Só jogou bem lá. Kleber Gladiador. O Kleber Gladiador, que era do São Paulo. Depois vem, mais pra frente nós vamos entrar nele de novo, né? E, cara, tá faltando um cara, bicho. Eu tô tentando lembrar. Que veio do... Ah, não, ele veio pra 2008, de 2008 pra 2009. O Léo Lima, que fez o gol, né, na semifinal que o Rogério frangou. Acho que é isso. Aí faz um bom campeonato, é campeão paulista. Faz um bom campeonato brasileiro. Disputa de regular pra bom. Até aquele jogo contra o Grêmio que você foi, que eu acabei não indo. Foi 1x0 pro Grêmio. Que o Marcos toma aquele piru lá, ele fica doido lá e começa a ir. Achei que foi uma falha, mas não foi mas o time não jogou nada aquele jogo. O time sentiu o jogo. Não, aquele jogo não. O time sentiu o jogo. Aquele dia, como o Marcos falhou, ele começou a ir pro ataque que nem doido pra querer cabecear Diego Souza, primeiro tempo, desestabilizou o time. Diego Souza? Desmontou... No quê? Diego Souza era o cara que você não falou. Ele tava em 2008 já. Era o Diego Souza. Verdade. Diego Souza. Bom, Diego Souza é um morto muito louco, né? Era Diego Souza e Alex Mineiro. Mas ele tava bem na primeira temporada. Assim, 2008 e 2009 ele jogou bem. 2008 ele não fez nada. Quando o Valdívia 2009, saiu, aí ele foi o 2009 foi o melhor ano dele. Disparado. Na carreira dele, eu acho. Tanto que ele foi pra seleção em 2009. Né? Até que ele foi o melhor jogador brasileiro de 2009. Foi o melhor jogador brasileiro, exatamente. Eu achei injusto, porque pra mim seria o Pet, né? Mas o Pet nas últimas 10 rodadas ali, ele junto com o Adriano levou o Flamengo. Mas aí é outra coisa. Até meu tio flamenguista aí fica feliz com isso. O 2008, então, a gente faz um campeonato paulista bom, é campeão. Os dois jogos até desprezou a Copa do Brasil, que o Sport ganhou. Isso. Desprezou a Copa do Brasil. Jogou muita bola no primeiro semestre, no segundo vai de regular para bom, disputa o campeonato, mas não leva. Vai para Libertadores. Mas a gente estava com tanta vontade assim, de ser campeão, de disputar, porque a gente ficou de 2000 a 2008 sem ganhar nada. Sem 2008, disputar, né? Não é só de ganhar, é de disputar. A gente era quarto time, quarta força, lembra da quarta força? Aí a gente ficou, puta, mano, o Palmeiras voltou. Tipo, o Palmeiras voltou, vamos ganhar tudo em 2009. A gente achou que os caras estavam na segunda divisão, dias de glória, vamos enfrentar o São Paulo em 2009, porque o São Paulo ganhou os 3 últimos campeonatos aí. E aí ele traz o Keirson pro lugar do Alex Mineiro, que quis ir embora. Era esse que eu queria lembrar. Dizem que o Alex Mineiro brigou com o Lucha, né? Mas que ele quis ir embora. Ele foi embora, trouxe o Keirson, o K9, né? Depois o Obina. O Obina é melhor que ele. Jogou brasileiro. Cara, o Obina jogou um bom brasileiro. O Obina fez um hat-trick nos Gambá. Só aí, Só que aí em 2009 acontece duas coisas erradas. Estrelinha. O Palmeiras
ele meio que rompe com a Tráfico no final de 2009, e aí ele vai dar preferência de construir a arena, né? Todo o dinheiro ia para a arena. O Beluso presidente. Isso. Beluso era o presidente. O Beluso faz... Só que aí em 2010, vamos voltar para 2009. 2009, o principal erro. Assim, eu não culpo 100%, porque se eu fosse administrador, talvez eu faria a mesma coisa pensando friamente. Você pega o cara que é tricampeão brasileiro, né? Disputa a final de Libertadores, era o melhor futebol do Brasil, que era o futebol de São Paulo, e o cara saiu de São Paulo, tava dando sopa. Tínhamos acabado de demitir o Luxemburgo. O Jorginho veio e levou o time lá para a liderança. O time tava tranquilo na liderança. Aí você pensa, putz, mano, permanecer com o Jorginho, os caras queriam dar um estofo pro time, queriam dar um peso. Ou o problema é que aí, bicho... Ou trazer o Muricy, que era, ganhar os últimos 3 campeonatos. Então, se a gente traz o Muricy, a gente não perde esse campeonato. Os caras pensaram assim... Porque o time já estava na liderança. Isso. Eu não teria feito, porque o estilo do Muricy... Justamente, eu não culpo assim, 100%, porque o Muricy estava no auge, né? Eu aprendi a gostar do Muricy depois como comentarista. Acho até ele gente boa. Achava ele como técnico mais arrogante. Tanto é que ele sofreu do negócio do coração lá, porque ele levava muito a sério o negócio, né? E aí eu não culpo, mas o principal problema é que a gente pensou que era a solução. Trouxe Wagner Love, Roque Júnior e Edmilson, né? Dos 3, 2 estavam em final de carreira, Roque Júnior e Edmilson. Na hora que precisou, os caras não entrou em campo. Tinha um time até entrosadinho. Tinha aquele loirinho lá, um ferrugem lá que eu esqueci o nome, né? Tinha o Armeiro na lateral esquerda, isso. Tinha o Armeiro na lateral esquerda. O time faz uma excelente Libertadores, perde pro gol qualificado, que eu odeio o gol qualificado, cara. Pra mim, gol é gol. Não tem essa de emoção no jogo. Não, pra mim que em casa ou fora é a mesma coisa. Em 2009 outra história. Perde no gol qualificado pro Nacional. Em 2009, vamos lá. Traz o Cleiton Xavier. Isso, 2009, jogou muito bem. Porque o Valdívia já tinha ido embora no mês de 2008. E aí ficou Cleiton Xavier e Diego Souza. E o centroavante, o Keirson. Faz aquele gol lá, antológico lá, contra o Colo-Colo, né, de fora da área. Se classifica na última rodada, pega o Sport que perdeu, né, no mata-mata. Na Libertadores Libertadores é isso, é pegada, o time de pegada. Vai pro mata-mata com o Sport e ganha do Sport. Sim, que era o maior esporte da história. Isso, melhor time do esporte da história. O Sport amassou a gente lá no jogo de volta, amassou. O Marcos pegou pra caramba. Achou o gol no finalzinho. O Marcos, mano... o Marcos merecia mais que 10 naquele jogo, merecia 11, 12 de... Bateram 4 pênaltis, ele pegou 3. Não, tô nem falando dos pênaltis, eu tô falando do jogo. No jogo ele já merecia 10, 11. Com os pênaltis, mano, ele devia ganhar 100 de nota, tá ligado? A avaliação dele no jornal devia ser 100 no jornal. Foi uma das raras vezes que o Lance deu 10 pra jogador, hein? O Lance deu 10 pro Rogério Ceni na final do Mundial, lá, não sei o que, uma vez ou outra. O Lance deu 10, a Folha deu 10, o Agora deu 10, todo mundo deu 10 pra aquela partida do Marcos. Não, lógico, oxe. E aí vamos pro Brasileiro. Mano, vamos ganhar o Brasileiro. Caímos na Libertadores, mas começou bem. Aí no meio do Brasileiro traz o Wagner Love, o Wagner Love e o Muricy. O Edmilson e o Roque Júnior. O Edmilson e o Roque Júnior. Roque Júnior super gente boa, era cliente lá onde eu trabalhava. Cara, pra mim... Mas ele já tava no final de carreira. Já não, o maior erro não foi trazer esses caras. Pra mim o maior erro foi tirar o Jorginho e colocar o Muricy. Teve um outro... é um cara que cobra muito, velho. O Muricy é um cara que cobra muito, cobrava muito. O time perdeu a confiança também depois de alguns jogos. Sim, mas Santo André lá, depois o Pedro Xavier machuca. O Jorginho era boleiro, falava linguagem de jogador, levava os caras na conversa. No entanto, que quem foi campeão foi o Flamengo com o interino. Quem era o técnico? Era lá o Andrade. Andrade, isso aí. Não virou como técnico. Andrade. Entendeu? Não vingou, porque mas nas 10 últimas rodadas o Pet pegou a bola junto com o Adriano tudo bem, botou debaixo. Sim, tem esse fator, mas pra mim, assim,
se não tivesse a chance do Palmeiras ser campeão, era maior. Tanto é que o Flamengo do que é trazendo o Muricy. 69 pontos, abaixo de 70. Não. Aquele jogo lá, nós fomos nem pra Libertadores naquele ano. Perdeu pro Botafogo. Né? Aí o Palmeiras ele perde o apoio da Trave, que não era um patrocínio, era um apoio. Né? E aí ele vai começar a reforma em 2010. E aí o Palmeiras para de investir no futebol como investiu nos últimos 2 anos, 2008 e 2009. Né? Ele, em 2010 ele começa com o Muricy, ainda no começo do Muricy, só que ele já não tinha mais o grupo na mão. Cai no Paulista já. Cai no Paulista, perde um jogo pro São Caetano. Traz o Antônio Carlos Zago, né, em outra época. Perde... vai muito mal no Paulista, só faz um jogo assim que eu falo, 2 jogos, contra o São Paulo de 2-0 e o jogo contra o Santos lá do Armeration. Ali o time jogou... Trouxe o Robert. Passou esse jogo esses dias aí, eu tava vendo, o time jogou pra caramba. Aquele jogo lá foi... E o Santos tava voando, tinha Robinho, o Neymar, já tava com o Neymar já, o Ganso, os caras tudo comendo a bola. Até o André Balada fazia gol naquele time. Aquele time, até eu e você jogando lá, fazia gol. E aí o Palmeiras em 2010, ele começa a construir o segundo rebaixamento, a partir do segundo semestre. Né, a gente pode dizer, traz o Filipão. Traz o Felipão ganhando 800 pila por mês. Mano, pensa, 10 anos atrás, 800 mil livres de imposto, meu. Isso é louco. O Beluso tem um problema de saúde, mas tinha patrocínio ajudando também. Sim, mas era muita grana. O Banif, o banco lá, Banif, acho, se eu não me engano. Parmalat, Banif. Tinha algumas coisas ajudando isso. Traz o Kleber, gladiador, que até brigou com o Filipão. Traz o Valdívia, traz o Valdívia. Traz o Assunção, que ninguém dava nada, e o Palmeiras acaba jogando, jogando nele. Aqui faz um campeonato brasileiro de meio de tabela, ganha jogo que você não achava que não ia ganhar, e perde jogo que você, né? Perde a Sul-Americana, porque eu não acredito até hoje, era pra ganhar aquela Sul-Americana. O Goiás. Porque a gente passou pelo Atlético Mineiro, passou por um time lá da Bolívia, falou, agora vai pegar o Goiás. Goiás caiu naquele ano. O Goiás foi rebaixado. Aquele jogo era horrível. E o Palmeiras ganha lá de 1-0. Abre pra cara aqui com o gol do Luan, né? Tava voltando da faculdade, aí toma um empate 1-1. E é uma coisa que aconteceu agora com o jogo contra o Corinthians, que você sabe que o Palmeiras vai dar aquelas parmeiradas, que a gente fala, né? Tava 1-1. Vai dar aquela ramelada. O Goiás não tava assustando, não tava fazendo nada. O Goiás não fazendo nada, mas sabe, pô, é um gol. É igual o gol do Corinthians, às vezes. Você jogou a bola na área e o jogo sofreu pênalti. Tipo, um lance, um gol não é vantagem nenhuma, né? E aí o Goiás vira o jogo, ganha de 2-1. E aquela decepção, até que o Goiás faz uma final decente lá contra o Independiente, perde nos pênaltis. O Palmeiras podia ter ido lá e ganhado, né? Do Independiente. E aí a gente, mais uma vez, mais um vexame, tá parecendo São Paulo agora mesmo. Né? A gente regride. Eu falo, o São Paulo tá passando tudo que a gente passou e que fica eternamente pela arrogância deles. E o Valdívia, ele começa a se machucar nessa época. Sim. Jogos no Pacaembu. Marcos começa a se machucar, o Palmeiras vai pro Deola, no gol, vai para 2011, sai o Lincoln também. E aí o time de 2010 para 2011 ele dá uma caída. Ele dá uma caída técnica assim, muito grande. Perde nos pênaltis lá o Paulista pro Corinthians, que foi um roubo aquele jogo. Paulo César expulsou o Valdívia. Não, o Valdívia se machuca. Ele expulsa algum jogador do Palmeiras. Não lembro quem. Já nem lembro mais. Foi 1-1. Foram tantas decepções nessa época que eu meio que dei uma apagada. E aí passou 3 dias, o Palmeiras tomou de 6-0 do Curitiba lá. Lembra? Verdade, porque os caras queriam derrubar o Felipão. O Felipão era o para-raio, os caras queriam derrubar ele, mas ele não caiu naquele jogo. Aí aconteceu a briga com o Kleber. O Kleber vai embora, certo? O time ele fica entre o meio de tabela e a zona de rebaixamento. Às vezes sobe, às vezes desce. Faltando algumas rodadas antes, ele empata um jogo contra o Vasco aqui no Pacaembu. O Vasco que estava jogando muito naquela época. E aí, tinha sido campeão da Copa do Brasil naquele ano. Isso, Copa do Brasil, e tinha um time muito bom, muito bem entrosado. E aí ele se livra do rebaixamento e acaba ficando um brasileiro ali no meio da tabela. Se não me engano, entre 10º e 12º. E a gente vai rebaixamento, tipo, faltando umas 10 rodadas, mais ou menos. E aí, não tinha mais chance de cair. E aí a gente vai para 2012 com um time mais fraco que 2011. Né? Não, 2012 foi duro. Só que a gente acha um jogador, que é o Barcos, né? Tanto é que o time trouxe o Betinho, Mazinho,
né? O Filipão foi Adriano Michael Jackson. Comprar o Luan, Adriano Michael Jackson, Michael Leite. Verdecel dos Santos. Nossa. O pessoal tá chamando o Rony agora de novo Michael Leite. Né? O Michael Leite no Santos também jogando. Aquela coisa, né? Jogando dentro de um coletivo, né? O Michael Leite, me fala um carro top aí de 2019. Carro top? Um carro top, assim, não muito caro, um carro top, assim, de 100 mil, vai, de 2019. Puta, sei lá, pega um Corolla do você pegou um Corolla, Corolinha modelo de entrada. Você pegou o Corolla, você desceu a Faria Lima, você passou ali pela Benedito Calixto, tá descendo a Sumaré. Você tá descendo ali para ir pro Allianz Parque, você bateu o Corolla. Aí você vai lá na mecânica, o cara fala assim, puta, mano, esse carro é bom, cara. Mas ele nunca mais vai ser o carro que você andava ali em Pinheiros. O que aconteceu? É o Michael Leite. É o Michael Leite. Eu vi a foto do joelho dele na hora da torção, foi feio, mano. Era o Michael Leite, você vivia de lampejos. Né? Fazer o quê? E aí o time perde o Campeonato Paulista com uma falha do Deola, o Guarani, né? Eliminado. E no mesmo dia, o Corinthians é eliminado pela Ponte Preta. Só que aí, olha como a história se faz, né? Saiu o Júlio César e um Cássio que ninguém conhecia. Veio da base do Grêmio, foi jogar na Holanda e foi pros caras e aí. Desgraça, né? E aí o Deola falha nos jogos. Vem o Bruno, que jogou a Copa do Brasil excelente. Deu um surto de São Marcos ali. Então que eu falo com ele às vezes no Twitter, ele é gente boa, né? Ele tava comentarista na DAZN. Na DAZN, tá ainda lá, né? Porque aí, eu tinha essa DAZN, mas ela é muito ruim. Cancelei. Pouca coisa, né? Você quer pagar 40 copos. Nem só isso. O streaming deles é muito ruim, trava toda hora. É uma coisa que não compensa, né? E aí, ó, o Palmeiras tem Barcos machucado, né? E vai com ganha do tá falando Grêmio, da semifinal. Você tá falando da semifinal da Copa do Brasil. Acha 2 gols. Fez uma boa partida, cara. Não, fez um puta jogo. Aquela coisa, jogou pro 0x0 e ganhou de 2x0. Foi amassado. O Grêmio amassou. Mas você sabe como é que é a coisa? O Grêmio tava numa situação parecida com a nossa. Assim, historicamente. O Grêmio também teve rebaixamento e o Inter tava ganhando tudo. Então o Grêmio também tava. O Grêmio depois com o Renato que ele vai sair do jejum lá. Então o segundo tempo foi aquele desespero para eles. Aí quando a gente faz os gols, mata. E aí tinha uma vantagem também. Os times que jogavam a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil nessa época. A Copa do Brasil era bem mais fácil naquela época. Então o Grêmio foi o primeiro adversário difícil que a gente pegou. E aí a gente pega o Curitiba, que é o melhor Curitiba da história. Já também. Tinha do vice, tinha o vice do ano anterior pro Vasco. Isso. Que jogou muito, já tinha jogado muito já. Tava vindo de bom futebol. Que o Oswaldo de Oliveira. Oswaldo de Oliveira não, o Marcelo Oliveira. Foi o técnico do Cruzeiro depois. Cara, aquele time do Curitiba, no primeiro jogo, o Palmeiras deixou de tomar uma sacolada no primeiro tempo, no primeiro jogo da final. Os caras amassaram a gente, perderam o gol que você desacredita. O Bruno não saía debaixo da trave, você gritava de casa, sai, parecia o Galvão na Copa do Mundo 94, sai, se não fosse, e ainda joga esse jogo com o Barcos, que teve um negócio do apêndice, lembra? Ele não jogou esse jogo. Jogou Mazinho, Betinho. O Valdívia jogou, e o Valdívia expulso. Valdívia expulso no final do jogo. Isso. No final do jogo. Faz 1x0 e o Maurício Ramos. O Palmeiras tinha uma zaga lenta pra caramba. Era Thiago Heleno e Maurício Ramos. Isso quando jogava como é que era? O Wilson, né? Tinha o Wilson também. Nossa, depois foi pro Corinthians. Não tinha jogador bom. Mandamos uma sessão de descarrego pra lá. Bruno, Arthur, Maurício Ramos, Thiago Heleno, tinha o Wilson, tinha o Marcos Assunção, tinha o Juninho Pampers, né? Juninho acho que já estava nesse elenco. Aquele gol que ele toma do Corinthians em 2014, que ele dá de bunda na bola. Aí era Mazinho, Betinho e Luan. Nossa, a gente conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Melhor marcador de lateral do mundo. Melhor atacante volante do mundo. E engraçado, cara, que assim, a gente tá tão na nhaca, que fazia 12 anos que a gente não ganhava um título de relevância, assim, né? E assim, foi um dia depois que o Corinthians ganhou a Libertadores. A gente lavou a alma no primeiro. Em seguida. E detalhe, já estávamos brigando para não cair no Brasileiro. Sim, só que todo mundo achou que tava focando na Copa do Brasil. O São Paulo chega pro... Quem era o diretor? Era o Tirone, o presidente, e tinha um diretor que eu esqueci. Agora, o Friso.
O Sampaio chega na Diga-se sexta-feira. de passagem, Tirone, o pior presidente da história do Isso, Palmeiras, mas assim, pior. disparado. Mano, pra alguém chegar Olha, perto dele, vai ter que ser muito ruim. Mas muito ruim pra chegar perto dele, pra não ser o Eu vi pior. uma entrevista, cara, do Sampaio. Eu não sei se foi o Sampaio o diretor, sei que a história é essa. Sampaio chegou na sexta-feira, passou a quinta-feira, foi festa, olha. Sampaio chegou e falou assim, precisamos contratar, senão o time vai cair. Aí os caras, não, tá bom assim, que o time ganhou a Copa do Brasil, agora a confiança vai voltar, o Filipão tá aí, papapá, e o Palmeiras não ia no campeonato. Tanto o primeiro jogo, essa confiança tava no primeiro jogo, o Palmeiras empatou com o São Paulo 1-1, até que o Valdívia perdeu um pênalti lá. E o Palmeiras não tinha casa, jogava no interior, lá em Barueri, era muito ruim. Barueri, Pacaembu, a gente foi muitos Isso. jogos esse ano, hein? Nossa, a gente sofreu muito, puta que pariu. Não, 2012 foi o ano que eu menos fui em jogo, por causa que era em Barueri. Eu ia no Canindé aqui. Não, mas os jogos no Pacaembu eu ia muito. Pacaembu também. Aqui do lado eu ia muito. Eu ia bastante no Pacaembu. Essa fase a gente não ia muito em jogo, porque você trabalhava em horários diferentes do meu. Eu lembro disso. Era inferno. Os nossos horários não batiam. A gente tinha mais jogos de final de semana, às vezes. Né? Isso. Eu lembro que aí... Pode falar. Não, aí eu lembro que a gente... Um dos jogos que a gente foi no Pacaembu, que a gente só ficava no tobogã. Aí foi pouco depois que você me chamou para ser padrinho do seu casamento, né? Foi naquele ano que você noivou. E aí a única coisa boa daquele ano também, né? Porque fala, puta que pariu. Até foi um jogo do seu pai que você não pôde ir, né? Ah, é verdade. Meu avô passou mal, tive que viajar correndo. Verdade. E aí era contra o Santos. Foi contra o Santos do Robinho. Neymar. Foi do Robinho, Neymar. Pensando aqui, Robinho, que falou dele lá atrás. E o Neymar destruiu, fez um gol de falta e fez mais um gol. Foi 2-0 pro Santos. 2-1. Ainda bem Correia, a única contratação do time. E aí o Barcos machucou, o Valdívia ficou fora em alguns jogos, o time não conseguia andar e acabou sendo rebaixado. Dependia do Assunção, mas o Assunção não aguentava jogar todos os jogos, porque já a idade avançada. Né? Jogava então, aí o erro, o Palmeiras poderia ter contratado, poderia ter salvado. E outro erro, não demitiria o Filipão. O Filipão, na verdade, ele pediu pra sair no final, né? Ele falou, me manda embora. Ele não ia pedir as coisas, ele não ia pedir. Era o Gil Kleina, né? Trouxeram um treinador. Trouxe o Kleina, da Ponte Preta, né? Que já sabia. Aquele time, quando o Filipão foi embora, todo mundo sabia que ia cair. A gente tinha esperança, mas no fundo, quem via sabia que teve 2 jogos que deixou de ganhar. O Botafogo, que abriu, tava 2-0 pro Botafogo, empatou em 2-2 e não ganhou. E teve o jogo contra o Fluminense, que foi buscar um 0-2 para 2-2 e tomou o terceiro gol do Fred no final. E aí caiu no mesmo jogo que o Fluminense. Então, caiu no mesmo jogo que os caras foram campeão. Não, foi contra o Flamengo. Foi jogar lá no Rio contra o Flamengo, 1-1, gol do Wagner Love. Aí foi rebaixado no jogo de 7 da noite, algum time ganhou o jogo, aí o Palmeiras não conseguia matematicamente chegar. Com 2 rodadas de antecedência. Com o Fluminense ali já aquele jogo com o Fluminense que foi no interior, praticamente que sacramentou ali o rebaixamento. Não, mas aí que tá, a gente não tinha casa também. Foi uma série de coisas. O Beluso o Tirone era perdido, tanto é que ele foi pra praia. Sim. No dia do rebaixamento, ele estava na praia, o time não tinha comando, né? Esse 2012. E assim, as coisas que o Beluso fez, as coisas que o Tirone fez, essas contratações, o que o Cruzeiro está passando agora. A dívida do Palmeiras aumenta, certo? O time jogava em aluguel, que a casa estava sendo reformada. Tinha que pagar. A gente estava perdendo a nossa identidade. E aí o Palmeiras monta um time. O negócio do Wesley, lembra? Putz, mano. Fizeram aquele auê pro jogador meia boca. Sexta, lembra? Isso. Sexta do Wesley, era sexta. Puta que pariu. Eu lembro. Se fosse o Robinho, se fosse o Robinho, tudo bem. O Wesley, mano. Um jogador grande, né? Um jogador mediano. De peso, mediano. Se fosse um jogador nesse naipe aí. Mas nessa virada de 2010 para década de 10 para década de 20, que a gente tá falando, não só o Palmeiras, mas a maioria dos times ali nessa época começou a sofrer com falta de talento. Porque até final de até 2010, a base não tinha bons jogadores. A base era João Denoni, era o melhor jogador da base.
Não deu João certo Danone, aqui. verdade. Vinícius, João Danone. França. Nossa, tinha um. Só tranqueira, veio só tranqueira. Só pereba. Só pereba. Aí a gente vai pra 2013 já com o Paulo Nobre, mas sem dinheiro pra nada. Aí o Paulo Nobre faz uma coisa que eu achei certa, ele foi gestor. A troca do 5 por 1, que não veio. Por quê? Porque o Barcos queria sair do Palmeiras. O Barcos não ia jogar no Palmeiras. Disputar a Copa do Mundo. Ele queria disputar a Copa do Mundo, cara. Eu, no lugar dele, eu também teria ido embora, pensando na minha carreira. Aí vem a 5 por 1, que não vale 1. Veio Trouxe o Rondinelli. O Leandro jogou bem a Série B, mas. Série B, né? Mas Série B, né, velho? Série B que o Palmeiras ainda rateou em alguns jogos. Sim, eu fui em um jogo que foi 0x0, um sábado de chuva no Pacaembu. São Caetano. Não foi o outro time. Cara, mas que jogo Chapecoense ruim. foi 0x0 também? Não, mas teve um jogo em casa, não lembro contra quem foi. Foi um time menor ainda, não era nem Chapecoense. Ou era Chapecoense? Talvez tenha sido Chapecoense. Que subiu junto com o Palmeiras, não foi? A Chapecoense subiu junto com o Palmeiras. Subiu junto. Então acho que foi com a Chapecoense. Foi um jogo horrível, meu. Sábado frio. Puta que pariu. Foi 2x0 com o Sport. O Wesley fez um gol do meio da rua, lembra? Puta, não lembro. Foi 2x0, o Wesley fez um gol do meio da rua. Como é que eu vou lembrar? E o 0x0 contra o São Caetano. Né? Aí em 2013 vai, mesmo rebaixado em 2012, vai para Libertadores porque ganhou a Copa do Brasil. O time de 2013 tinha uma vantagem. Faz uma boa Libertadores. Bruno. É porque o Bruno Chamagol, né? Porque o apelido dele é Bruno Chamagol. Ele entrou, você sabe que vai tomar. Mas eu achava ele melhor que o Deola. Lembra, caiu no Paulista pro Ituano? Uhum. Mas injusto esse jogo. Já tinha vindo o Praz se machuca. O Allan Kardec tinha vindo o Praz, aí o Praz se machuca. Isso, e aí Bruno. Ele, entre o Bruno, tava 0x0 e toma um gol ridículo. Eu lembro a gente tá conversando, eu assisti aqui na casa da Michelle na época, e você tava no estádio. Foi injusto. Não, sim. Mas tudo que Ituano aquele ano foi campeão. Mas tudo acontecia com aqueles times, então. Era mais alguma. Aí o Kardec vai pro São Paulo, que ele quis ir. Sim, por causa de 5 mil reais a grana. Eu lembro, eu não sei de onde eu tava voltando. Eu lembro que eu tava escutando o estádio 97 nesse dia, que tava o Allan Kardec, tava pra ir ou não ir. Aí ele foi. E aí teve o lance das bananas lá que ele colocou. Chacota do meu. Eu falo o seguinte, aquilo me deu uma raiva, cara. Eu tava no ônibus indo pra casa, aquilo me deu um ódio, mano. Por isso que eu falo, todos os anos que o São Paulo vai ficar tá na fila, já tá na fila há 8 anos, parte é praga minha. Eu falei, mano, ganha igual teve a final do ano passado, o Corinthians e São Paulo, né? Ganha o Corinthians, mas não ganha o São Paulo. Se ferre os dois. Mas ganha o Corinthians, mas não ganha o São Paulo. Tipo, é um ódio daquilo, aquele lance das bananas. Quando chegava Corinthians e São Paulo, eu preferi que o São Paulo ganhasse, entendeu? Lá em 2001, 2002, na época do Kaká. Mas agora não. Eu nem assisti a final do Paulista ano passado, nem quis saber quem ganhou. Lógico que eu vi que o Corinthians ganhou, até porque teve rojão pra caramba. Mas eu fiquei com ódio daquilo, mano. Aquilo lá... Mas é o que eu falo. O Corinthians é rival. O São Paulo é inimigo, velho. Tem a história dos anos 40. Eu fico mais irritado de perder pro São Paulo do que perder pro Corinthians. E aí a gente... A gente vem... Depois disso aí... Tanto que a gente sofreu por aí nos anos 90, do Tele... Nos anos 2000, lá no meio dos anos 2000, que a gente já falou aqui, a gente tá ganhando crédito agora, porque a gente tá batendo neles em todos os jogos. Quando não bate neles, eles caem sozinhos. Eles caem pra Mirassol, Penapolense, Ituano. São os asas de Arapiraca da época. Eles estão fazendo Juventude, Colón, Tajeres. Tem um negócio que eu falo assim, Justiça. Eles têm que jogar o segundo tempo contra o Tigre, né? Senão... exatamente. Eles têm que, senão a paga não vai embora. Então, que fique de 10 a 15 anos no mínimo. Vai para 9 ano que vem, que fique mais. Né? Não então, tem dó de São Paulino, não. Aí então, a gente vai para 2013. 2013, subiu? Só para finalizar. Subiu sem susto, fez um Campeonato Paulista bom. Perdeu pro Santos nos pênaltis ali, até onde podia ir. Até levou pros pênaltis aquele jogo contra o Santos. Na Copa do Brasil, nem lembro. Não, jogou a Libertadores, aí não jogou. Jogou a Libertadores, Não, foi o primeiro ano de volta.
Aí ganhou aqui de 1-0 do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense até foi finalista esse ano. Foi vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro. Chegou foi 2 vices, perdeu pro Flamengo. Tinha um time melhor, ganhou lá da gente de 3-0. Aí em 2014. E aí vamos pra 2014. Cara, era um tipo. Acho que foi muita oração minha. Eu tava contando, o Palmeiras fez 40 pontos. Eu e você foi em 10 no estádio. E eu falo que assim, os 2 piores jogos que eu vi no estádio, dentro do campo, foram nesse ano, 2014. Até, já fui uns 5, 6 jogos que foi 0-0, mas aquele 0-0 movimentado. 1-1 contra o Bahia, que a gente do meio pro fim já tava xingando o Leandro e todas as gerações dele. Não dava um passe certo, né? Que a gente foi lá na Verde. Verdade. E 1-0 contra o Criciúma, que o Paulo Baier, no finalzinho, teve uma falta que a gente... Quase ele faz o gol. Quase infartou. A gente quase infartou nessa falta dele. 1-0 contra o Criciúma. Aí ganhamos do Vitória, a gente foi esse jogo contra o Bahia, teve os 5-2 os 4-2 da Chapecoense, que o Cristaldo, o Henrique bateu os 2 pênaltis que o Cristaldo queria bater, o Deola franga no gol, a gente foi uns 10 pontos aí, né, nesse jogo. Aí eu parei de ir. Naquela época eu já era sócio-avante, né? Naquela época eu já era sócio-avante, já era sócio do sofrimento. Eu parei de ir no segundo semestre por causa das coisas do casamento. E você... Aí o Palmeiras, você tava indo em todos e começou a perder. Atlético Mineiro... Perdeu. Eu fui contra o Sport, na inauguração da Arena. Eu tava na inauguração da Arena. Eu lembro disso. Nossa, aquele jogo... Foi uma véspera de feriado, mano. Mas sabe qual foi o erro daquele jogo? Os cabelos. 35, a torcida 30 e pouco. A torcida, os caras foram pra frente e tomaram. Era pra ser 0-0 aquele jogo. Quase caiu aquele ano, né? A Copa do Brasil conseguiu se livrar com 40 pontos. Aquele ano. É que não era pra cair, porque se fosse, meu amigo. O Valdívia jogou baleado no último jogo. Baleado mesmo. Teve nitidamente que ele jogou zoado. Mano, e você vê que o Atlético Paranaense no segundo tempo, os caras não deram um chute pro gol. Os caras chute. Eu senti que os caras meio que assim, vamos jogar por jogar naquele jogo. Entendeu? Foi. E a gente que precisava. E aí o Palmeiras teve algumas finalizações, todas iam pra fora, todas eram de mau jeito. Que a gente tava 1-1, o Santos tava 0-0 com o Vitória. Se o Vitória fizesse 1-0, a gente caía. Sim. E vai acabar. O Santos faz o gol 27, depois que o nosso jogo acaba. Vai acabar, tem 20 segundos restantes. Vai acabar. Demorou. Bom, então, aí vem o Nobre, traz o Zé Roberto, traz o Dudu, e aí é outra história, né? A gente entra na era Nobre. É outro vídeo. Beleza. Acho que a gente resumiu bem aí. Só um detalhe. Ele falou que quem ficasse naquele ano, todo mundo daquele ano ia ser mandado embora, o Paulo Nobre falou. E ele cumpriu a palavra. Só ficou o Praz e